O país é o lugar onde mais pessoas trans são mortas no mundo. Há 4 anos, o Brasil mantém o triste posto de país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Nesta semana, 2 vereadoras de São Paulo foram vítimas de violência. Em comum, as 2 mulheres transgênero foram eleitas com a missão de defender os direitos da população LGBT+. Nasce o sol em Ilha Solteira, cidade moldada por ventos e águas, onde o rio serpenteia com calma e as araras pintam o céu com liberdade. Aqui, onde o concreto da usina toca o horizonte, florescem histórias que desafiam o silêncio. Território de luta, de corpo e de alma, em cada praça, esquina e casa. É terra de quem ousa sonhar, de quem faz a diferença a força, da dor à coragem e do amor à bandeira. As cores do arco-íris atravessam o pôr do sol, encontram as asas abertas das araras e ecoam nos ventos que varrem a cidade. Elas dizem, resistir é existir. E nas vozes que brotam das ruas, a resistência ganha nome, rosto e canção. É história que se escreve no plural, onde cada gesto, cada beijo, cada mão erguida é manifesto. Ilha Solteira, de sol e de luta, és também abrigo, palco e trincheira. Aqui o movimento vive, pulsa, transforma, pois cada canto e cada cor clamam. Somos resistência, e nossa voz jamais será calada. Bom, o Seiva, ele teve a sua fundação em 1993, né? Ele surgiu, na realidade, depois que alguns profissionais do hospital e maternidade de Ilha Solteira foram em Araçatuba, né? Onde estava falando sobre a questão da epidemia de HIV/AIDS. E aí, quando esses profissionais voltaram para Ilha Solteira, eles voltaram engajados a construir, a fomentar a estruturação da ONG. Tá? Inicialmente, o Seiva ele tinha como principal função o trabalho de prevenção e a assistência às pessoas com HIV/AIDS. Né? Mas a partir do leque, né, de populações que foram aparecendo, né, e como logo no início da pandemia o maior índice de pessoas infectadas é a população homossexual, né, o Seiva começou a ter um olhar para vários outros tipos de população. O Seiva ele atendeu, né, cadeias e presídios, mulheres, né, mulheres em vulnerabilidade social, mulheres de assentamentos, população LGBT. Logo depois, a gente começou a trabalhar com outro tipo de população LGBT, né, que o Estado pediu também, que era a população mais jovem. Na minha época era muito mais escondido tudo, né? Nós, LGBTs, a gente se reunia, tudo muito mais escondido, a gente fazia tudo. Hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade para poder sair, se expressar na rua, fazer né? Só que na minha época a gente não tinha essa tanta liberdade que a gente tem hoje. E esse Promovendo a Diversidade foi muito bacana, porque eram reuniões que aconteciam aos domingos, né? Lá no Seiva, junto com o Mário Márcio e a outra equipe, e aí a gente estudava os nossos direitos, né? Então, assim, a gente pegava temas e debatia esses temas, né? A gente levava temas todo domingo na reunião, a gente debatia sobre esse tema, assistia documentários, assistia filmes. Então, cada reunião, ele deixava aberto para que a gente levasse assuntos nossos do dia a dia, ou algo que a gente já passou na vida, ou experiências que outras pessoas já passou, e que a gente poderia ir atrás, né, ver, tá certo isso, como é lidado essa situação. E foi muito bacana, porque daí veio um pouco do meu start. Porque como nessa década a gente tinha crianças bem reprimidas, né, então assim, ele foi abrindo nossos olhos, né, para que, olha, não, você tem direito na sociedade sim, por que não? Porque só porque você já é LGBT você não pode fazer isso? Você pode sim, né, com todo o estudo, com todo o carinho que ele tinha com a gente, porque a minha turma, né, era menor de idade ainda. E assim, a gente fazia um trabalho muito legal, que a gente ia nos grupinhos
né? Gente, vamos lá na reunião, e o pessoal ainda tinha medo. Ah, não, meu pai pode descobrir e dá problema. Não, fica tranquilo, ninguém vai falar que você tá lá. É 1 horinha de reunião, no máximo 1h30, num domingo, 6 horas da tarde. Então, né, era bem legal. Então a gente tinha esse trabalhinho também de ir ali, tinha bastante jovens que ficavam aqui na praça. A gente vinha aqui na praça, recolhia 1, 2, ia na praça lá do sul, recolhia mais 2. Se a gente levasse pelo menos assim uma pessoa, já era grande, né? E é um pecado, que é um projeto também que acabou não levando na frente, né? Porque eu acho que é de suma importância a gente ter essa orientação. Por mais que eu acho que a gente, hoje em dia a gente tem essa liberdade, né? De se expressar como a gente quer, mas eu acho que talvez as pessoas precisam um pouquinho de direção, né? Então esse trabalho que o Mário Marçal fazia com a gente, sabe? De ter uma direção. Olha, você é LGBT, mas você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida, não dá pra você só chegar, levantar a bandeira e aí, né? Que você precisa ter um propósito pra isso. E era um trabalho muito grande, eu sou eternamente agradecido por ele. Até hoje eu vejo ele na rua, a gente se cumprimenta, e esse é um carinho que eu tenho e é uma sementinha que ele deixou dentro de mim. Bom, o coletivo Vaca Profana, né? Coletivo de Gênero e Sexualidade Vaca Profana, ele começou em meados de 2014. Foi bem na época da Copa, mais ou menos, no meio do ano, que surgiu uma pichação no muro da moradia da Unesp, escrito "Universitárias igual a putas". Eu lembro bem que a gente viu essa pichação, né? Eu, meus amigos, nós vimos essa pichação e ela gerou uma indignação coletiva, né? E eu lembro que foi nessa praça, mais ou menos, né, um pouco mais para lá, que eu, o Paulo Gabriel e Maiana, né, eu, Paulinho e Mai, nós, após um jogo do Brasil, se eu não me engano, nós viemos conversando sobre essa pichação e conversando sobre tudo que essa pichação transmitia, né? A misoginia que existia por trás daquilo, né? O machismo estrutural que impulsionava uma pichação como aquela. Então, a gente andando por essa praça, nós sentamos em um dos bancos e decidimos então, nós três, que a gente ia fundar um coletivo para discutir questões de gênero e sexualidade em Ilha Solteira. Por quê? O Seiva, ele era ativo, né, ainda na época, até hoje com menor intensidade, mas ele era ativo. Porém, a discussão teórica, estrutural de sociedade, falando sobre as questões que intrinsecamente tem na sociedade sobre gênero e sexualidade, não existia. Então, naquele dia, eu não me lembro o dia, eu lembro bem do cenário, mas o dia em si eu não lembro, nós resolvemos então fundar o coletivo de gênero e sexualidade. Nós tínhamos um grupo de amigos muito engajado já nessas questões, sem muito estudo teórico, mas a gente já tinha um quê da militância dessas questões. Então nós iniciamos as nossas reuniões, né? Nós pegávamos uma sala dentro da Unesp ou na própria quadra que fica ali no campus central da Unesp, nos reuníamos em volta e começamos a discutir textos, a debater esses temas, né? Principalmente para a gente se fortalecer internamente quanto coletivo, para depois então começar a propor ações dentro da comunidade, não só unespiana como da cidade, né? Então nós fizemos diversas ações, a gente percebeu que a quadra da Unesp não era tão chamativa assim para as pessoas da cidade, fora da comunidade acadêmica. Então nós saímos do muro da universidade e começamos então a fazer reuniões no meio da praça. E inclusive esse lugar onde eu tô foi uma das maiores reuniões que a gente teve no coletivo, deu tipo umas 15 pessoas, né, sentadas em volta aqui. E a gente conseguiu, eu não lembro qual texto que a gente discutiu na época, mas foi muito bacana. E a gente começou a discutir temáticas de festa universitária, né? Nós tínhamos uma festa chamada Bigode no Decote. Essa festa eu acho que não existe mais, mas o nome dela foi mudado por conta de ações do coletivo. Tinha uma festa que chamava Ladies First, que tinha o propósito de mulheres entravam 1 hora antes, né, dos homens e tinha bebida meio open bar,
durante essa 1 hora e depois os homens entravam, né? E nós discutíamos o porquê dessas coisas acontecerem. Por que as mulheres entravam 1 hora antes da festa? Era para justamente embebedar e elas ficarem mais fáceis, entre aspas, para os homens que entravam depois. Então a gente começou a discutir muito dessas coisas que as pessoas não pensavam tanto, né? Não problematizavam tanto, como o porquê que mulher pagava, né? Menos em festa, os nomes das festas, por que existia tudo isso. E era muito bacana, e a gente conseguiu agregar não só pessoas da cidade, mas também pessoas de vários cursos da Unesp, né? Começou ali com um movimento dentro da biologia, porque a biologia tem isso muito forte aqui, mas nós tínhamos pessoas da física, da matemática, da agronomia, das engenharias, né? Todos participando do coletivo. E eu acho que o coletivo ele é lembrado hoje pelas pessoas da cidade, ele é lembrado até hoje pelas pessoas da cidade, né? O coletivo Vaca Profana, porque ele teve uma atuação breve, né? Foram 2 anos ali, quase 3 anos de atuação, mas uma atuação muito intensa e muito firme nas coisas, né? Nós atuávamos dentro das festas universitárias, contra trote, contra misoginia, contra LGBTQIA+, fobia, né? E sempre com o embasamento teórico que a gente saía dessas reuniões que a gente fazia 1 vez por semana praticamente, né? A gente teve, uma das reuniões que mais me marcou foi uma reunião em 2014, na época do período eleitoral, né, da campanha presidencial que estava tendo na época. E a gente teve uma reunião que foi ocasionada, né, a temática dela, por conta do discurso do candidato à presidência na época, Levi Fidelix, né? Ele falou, né, em um debate que aparelho excretor não reproduz. E aí gerou uma comoção muito grande, porque ele infringiu alguns tratados de direitos humanos, né, e contra a homofobia que o Brasil é signatário. Então, e aí o coletivo se reuniu para discutir justamente qual é o limite da liberdade de expressão, que não era a liberdade de expressão acima de tudo, né? Ela existe um limite como direito fundamental. E o limite é quando ela atenta contra a dignidade humana. Eu lembro que nós começamos a reunião, 9 horas da noite, era 2 horas da manhã, nós estávamos discutindo ainda todos os pormenores que uma afirmação dessa trazia, né? O coletivo para mim foi de extrema importância, porque eu sempre senti algo muito diferente em mim, só que eu não entendia, né? As pessoas sempre praticavam preconceitos, bullying comigo, que hoje eu entendo que era uma espécie de homofobia dentro das escolas, né, em que eu estudei. Dentro da escola que eu estudei praticamente em uma só, né, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. E dentro do coletivo Vaca Profana eu começo a identificar essas questões de bullying e de preconceito voltados para a homofobia, porque eu era um corpo afeminado, eu já era uma criança viada dentro das escolas, né? Só que eu não conseguia assumir, eu não conseguia entender esse meu desejo, esse desejo que é proibido, entre aspas, né? E dentro do coletivo Vaca Profana eu começo a ver outras pessoas que já eram LGBTs, que já eram assumidas, né, publicamente para suas famílias e viviam bem, claro, a partir de preconceitos também, mas conseguiam lidar muito bem melhor do que eu com esses preconceitos, né? E então o coletivo ele surge como um espaço muito privilegiado para mim, muito benéfico para mim, por conta que eu começo a entender algumas expressões do meu corpo enquanto uma criança viada, né, e um quase adulto ali, né, eu tinha 17 anos, 17, 18 anos quando eu estava no coletivo, quando eu entrei no coletivo, e começo também a entender um pouco dos meus desejos, né, e me sinto confortável para me identificar, primeiro enquanto uma pessoa bissexual, aceito esse desejo pelos corpos masculinos, né, lidos pela sociedade enquanto masculinos. E aí, depois de um tempo, ainda participando do coletivo, eu me assumo enquanto um homem gay, né, um homem homossexual, uma bicha, né, e começo a me empoderar dentro do coletivo. Então, o coletivo, para além de um espaço confortável e benéfico para eu entender os meus desejos, as minhas expressões e o que eu sofri na escola, que não era para ser sofrido, né, também foi um espaço de empoderamento para eu assumir a minha identidade, né. O Nugens, ele é um núcleo
dentro da Unesp, ele é criado dentro da Unesp, a partir das pessoas que eram ex-membros do coletivo, que se declinou, né, no final de 2016, e essas pessoas ainda estavam vivendo, por mais que seus últimos anos ali dentro da graduação, mas estavam bem mais solidificadas nas discussões de gênero e sexualidade, né? E aí então surge o Nugens ali no final de 2017, mais ou menos, por meados de dezembro, surge o Nugens, a partir dessas pessoas que participavam do coletivo e não queriam que ele morresse, né? Então queria que tivesse uma vida um pouco maior, perdurasse, né? E aí surge o Nugens também por meio de 2 professores aqui dentro da Unesp, que são os professores Harrison, que hoje em dia não é mais da FES, né? E a professora Liliane, que ainda é da FES. Esses 2 professores acabam tomando um pouco mais à frente e aí me chamam para essa reunião para falar, olha, talvez seja interessante a gente começar a solidificar, a constituir um núcleo também de gênero e sexualidade. E aí então começa a se discutir a sigla, né? Que sigla que vai ser? Como que a gente pode colocar, né, a sigla? Surge a sigla Nugens, que é o Núcleo de Apoio e Discussão de Gênero e Sexualidade da Unesp de Ilha Solteira. O Nugens ele surge mais como uma potência para demarcar ainda mais as questões de gênero e sexualidade numa faculdade de engenharia de Ilha Solteira, onde predominantemente os professores são homens, onde predominantemente os alunos são homens e são heterossexuais, né? Então a gente vem com essa potência do coletivo para constituir o Nugens, que é um núcleo que ainda resiste e existe até hoje. Eu considero o Nugens que ele foi de extrema importância na minha formação, enquanto pessoa LGBT e enquanto professora. Eu sou licenciada em biologia hoje e durante a minha graduação eu fiz parte também do coletivo Vaca Profana e depois eu estive no Nugens, estou no Nugens até hoje e ele fez parte da minha formação, principalmente enquanto estudante em formação. Durante o início do Nugens também, nós tivemos diversos projetos de extensão, nós atuamos na escola, nós tivemos projetos incríveis dentro da escola. Então aqui eram realizadas as reuniões do Nugens, né? A gente se organizava para realizar a pauta e as pautas sempre eram feitas colaborativamente, né? Sempre alguém tinha alguma sugestão. Algumas reuniões eram de estudos, outras reuniões eram para organizar mais as ações, né? E a gente sempre tentava se organizar de modo colaborativo, né? Envolvendo todas as pessoas e de modo, querendo ou não, democrático. Sim. Né? Onde todas as pessoas poderiam opinar ou dar sugestões, né? A gente fazia atualizações de como estavam os projetos, né? Os projetos de extensão, os projetos na escola, discutíamos algumas dificuldades, né, de algum probleminha que eventualmente poderia ocorrer no desenrolar dos projetos. Nos sentávamos também para rascunhar os novos projetos dos próximos anos, relatório de finalização, planejar as ações, ver o que estava mais urgente, né, de se discutir, sempre alguma coisinha que aparecia, alguma reclamação ou alguma... Acho que nós sempre fomos movidos ao que estava urgente, né? Então, assim, precisamos discutir sobre um caso específico que aconteceu, então vamos abrir para todo mundo, quem pode falar sobre isso, quem a gente pode trazer, quem tem mais trânsito nessa área, não tem ninguém que tem trânsito, não, então nós vamos estudar para que possamos contemplar as nuances do debate. Quando o Estado pediu para a gente começar a fazer esse mapeamento, então a gente tinha que sair na noite, tá? Porque a gente não vai encontrar a população LGBT, né, assim, o que a gente queria ter de realidade durante o dia, porque vai estar todo mundo trabalhando, tudo mais. Então a gente saía à noite para as festas, para praças na cidade, para todo lugar, né? Então, vamos procurar. Alguém vai estar sentado por aí. A gente tem que sentar e descobrir como que funciona isso daqui, né?
E aí, quando eu comecei, né, lá em 2000 e pouquinho, eu sentava aqui na rua com o povo, né? Então a gente tinha pessoas que faziam ponto, tinha pessoas que ficavam nos murinhos aí e tudo mais. E aí, né, fui muito criticado, o povo achava que eu estava fazendo ponto também, né? O povo chegavam e falavam com a minha família e tudo mais, então minha família pegou muito no meu pé por causa do trabalho. Eu falei assim, gente, é um trabalho, eu preciso reconhecer o que está precisando em cada município. Por exemplo, o município de Ilha Solteira é diferente do município de Andradina, que é diferente do município de Pereira Barreto, que é diferente do município de Castilho. Então a gente tinha que saber a realidade de cada município. E a gente conseguiu mapear como era a população aqui, como era a população em Andradina, como era a população em Castilho, né? Como vivia essas populações. Então, logo no começo, esse trabalho ele foi muito discriminado, tá? Mas o que eu vejo assim, o fruto foi colhido, né? Eu falo assim, a gente plantou e a gente teve ótimos frutos aí. Assim, logo no começo, a população que a gente atendia, a gente via que ela não tinha perspectiva de vida, né? E a gente foi mudando conceitos, politizando a população LGBT, né? A gente conseguiu, e isso eu fico muito feliz, que a gente conseguiu, logo depois de um certo tempo, que eles fizessem participação de todas as mesas de discussão, politicamente debatendo, tá? Demos para a população LGBT, por exemplo, assim, ó, eu queria que você falasse sobre tal tema para mim nesse evento, de Ilha Solteira, outros lugares. Então, capacitamos essas pessoas para ter voz, né? Para conseguir debater de igual para igual, falar da política, falar de forma política e garantir esse crescimento. Eu até falei, eu estava falando hoje, porque eu conheci um moço, na verdade, um menino trans, né, como fala, de Araçatuba hoje, né. Tava um professor aqui fazendo fisioterapia comigo e falou comigo, ó, tem tal fulano, abriu uma ONG lá, você não quer conversar com ele? Eu acabei conversando. E estava falando com ele sobre isso, né. Foi até que o professor falou assim, como não tinha perspectiva nenhuma, né, a gente começou, na verdade, a trabalhar a questão da autoestima, valorização pessoal, essa formação intelectual de como pensar, de como agir politicamente e tudo mais. E eu falo assim, de todos os meninos e meninas que passaram por nós, eu fico feliz mesmo, né? Hoje todo mundo é alguém, né? Aí eu começo a chorar, né? Todo mundo é alguém, né? Eu falei assim, tinha um menino que, na verdade, se transformou em trans e a família expulsou ele de casa, né? Expulsou ela de casa. E aí, um dia na noite, a gente andando, encontrei dormindo no banquinho da praça, né? Dormia no banquinho da praça, aqui ainda solteira isso, tá? Tomava banho no banheiro público, não tinha onde comer, né? Aí eu voltei pro Seiva, né? Chamei a diretoria do Seiva, o Seiva tinha um quartinho no fundo, ninguém usava aquilo ali. Falei, não tem como morar aqui, porque não tem condição de pagar nada, isso, aquilo outro. Tem, colocamos essa pessoa para morar lá, demos uma chave para ela ter acesso ao banheiro, para tomar banho, para fazer as comidinhas dela, se ela quiser, tudo mais, né? Arrumamos um emprego, ajudamos a arrumar um emprego para ela, trabalhava, tudo. E depois ela conseguiu um emprego em outra cidade. Foi ser cabeleireira em outra cidade, foi trabalhar com decorações na outra cidade. E um ano e pouco atrás, desculpa chorar, ontem, só vi uma fotinha assim, de uma casa no Facebook, né, na foto, né? Eu falei, é o que eu tô pensando? Aí a pessoa falou assim, olha, eu só tenho a agradecer a você por ter feito eu acreditar no que eu poderia ser, né? Aí a gente vê assim que a gente vai, né, com todas as dificuldades que a gente tem, com tudo que nós sofremos, com preconceito, com estigma, com tudo, a gente consegue motivar as pessoas a nunca desistirem delas próprias, né? Nunca desistir da luta. Sim, o coletivo ele foi muito importante, ele foi um marco muito importante na cidade e principalmente na Unesp, né? E um dos maiores legados que o coletivo deixou foi justamente o Desvendando o Arco-Íris, né? Porque em 2015, né, o coletivo já no seu auge, nós fomos procurados, né? Nós escrevemos um projeto cultural, enviamos para a prefeitura, né, para o Departamento de Cultura da Prefeitura de Ilha Solteira,
com a proposta do primeiro Desvendando o Arco-Íris. O que seria isso? Seria um evento em que a gente traria palestras falando sobre identidade de gênero, identidade sexual, né? E a proposta de trazer um show, um sarau, uma atividade cultural relacionada a isso. Em 2015, o coletivo, então, com um orçamento, né, com apoio da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, com o Departamento de Cultura, realiza o primeiro Desvendando o Arco-Íris, que foi um sucesso. Sabe, reuniu muitas pessoas, nós trouxemos palestrantes de fora, né, que estavam para falar sobre questões que estavam muito inflamadas na época, que eram justamente questões de identidade sexual e de gênero, as diferenças que isso existia, o que era orientação sexual, que eram discussões que, na época, em 2015, pode parecer que não, né? Mas em uma cidade como Ilha Solteira, não se tinha isso muito esclarecido, né? Então, o evento foi sensacional e o coletivo deixou sua marca, então, né? E com o tempo foi se desfazendo, como tudo, né? Esses movimentos coletivos, eles tendem a ter um período de muita inflamação e depois eles tendem a ir perdendo força, para dar início a outros, né? Porque o coletivo, ele foi passando o tempo e depois ele deu origem ao Nugens, né? Que ainda existe, também está passando por esse momento de reformulação, mas é isso, né? O coletivo hoje, o Desvendando existe ainda. O Desvendando o Arco-Íris, que esse ano, em 2024, esteve na sua 4ª edição, né? A primeira em 2015, e depois eu assumi a coordenação do Desvendando, e nós passamos a enviar o Desvendando para editais culturais, como o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que é o PROAC. Então a gente conseguiu mais verba para fazer ações culturais voltadas para a temática de LGBTQIA+, fobia e misoginia, entre outras, né? Então, depois de 2015, que teve o primeiro Desvendando, o segundo foi em 2022, já com o edital aprovado do PROAC, que nós fizemos diversas lives, eventos presenciais no meio da praça de Ilha Solteira. Em 2023, nós desenvolvemos o terceiro Desvendando o Arco-Íris, que foi em formato de sarau, pela Lei Paulo Gustavo, também na praça, tudo na praça, porque a praça em Ilha Solteira, ela representa um marco, né? Ela representa uma conquista popular, que tudo seja realizado na praça, céu aberto, para que todos consigam ver, né? Em 2024, a gente acabou de encerrar a 4ª edição do Desvendando o Arco-Íris, né, que foi encerrada agora em outubro, né, que a gente teve podcasts, eventos presenciais, palestras, e tudo isso é um legado do coletivo Vaca Profana, né? E a gente acredita que o Desvendando o Arco-Íris hoje, ele é a extensão do que foi e do impacto que teve o coletivo Vaca Profana para a cidade de Ilha Solteira. Boa noite, Ilha Solteira! Cadê as bonequinhas de ilha? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Vamos pra cima! E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa. E o bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, eu compro ela desde ela sobe, mas nunca vai se apaixonar. Sim, a bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, ela compra ela desde ela sobe. Então, em 2018, a gente tem uma mesa de abertura do Nugens, né? Que é uma mesa que vai introduzir essa sigla LGBT para as pessoas, o que quer dizer isso, né? E demarcar o território aqui na FES, na Unesp, especialmente dentro desse campus aqui onde a gente está filmando, que é o Campus 2, comumente conhecido como Campus da Agronomia de Ilha Solteira, né? E a gente sabe que também a agronomia é um curso machista, LGBT-fóbico.
Então surge essa mesa para demarcar essas questões e demarcar a abertura do Nugens. Essa mesa ela foi muito importante para mim porque eu estava iniciando o mestrado nessa época e estava me debruçando mais sobre as questões de gênero e sexualidade e estava me encontrando em algumas leituras, principalmente leituras que condizem com o termo bicho intelectual, onde muitas vezes eu me posicionei dentro dos artigos científicos enquanto uma bicha intelectual, né? Essas teorias sobre a bicha intelectual, sobre a bicha, sobre o devir bicha, foram também potência para eu assumir mais a minha feminilidade. E essa mesa ela foi muito bonita porque foi bem representativa para cada uma das siglas, teve bastante participante, o Nugens ele vem com tudo, abrindo seus trabalhos aí com essa mesa. Eu vejo que o Nugens, ele teve assim um auge, nós tínhamos aproximadamente, 15 membros ativos, a maior parte deles também estudantes das licenciaturas, da licenciatura em Biologia, que era muito forte. Só que com o tempo, os meus amigos queridos, colegas, eles foram se formando, foram se mudando de cidade, mas sempre ainda tentando manter o vínculo com o núcleo. Mas já não presente fisicamente, né? Já impossibilitados pela distância geográfica. E aí a gente percebe que com a falta dessas pessoas, o núcleo foi tendo um decaimento. Então hoje, por exemplo, eu participei recentemente da recepção dos ingressantes e posso dizer que membro ativo no núcleo hoje sou eu e mais 2 pessoas. Antes nós tínhamos 15. E dentre esses 15 nós éramos divididos em a frente que cuidava das redes sociais, a frente que cuidava de se promover eventos, as mesas de discussão, as mesas palestras, a frente que tinha os projetos de extensão. Então nós tínhamos o Mulheres na Ciência, nós tínhamos um projeto de extensão chamado Mulheres em Tela, que se discutia a questão de ser mulher e ser pesquisadora dentro da universidade. E hoje em dia falta pessoal, falta gente para continuar tocando Nugens, né? Então sempre nós, nesses três indivíduos, mais a professora Liliane, a gente tem que se desdobrar para tentar fazer o mínimo para que o Nugens não morra, né? Então eu considero a atuação, a importância do Nugens, assim, eu consigo perceber toda a influência que nós tivemos todos esses anos no âmbito local, dentro da universidade e no âmbito municipal, mas eu fico com medo de estarmos caminhando novamente para o fim de um núcleo que trabalhou tanto, que batalhou tanto, que conquistou tantas coisas, por falta de engajamento, por falta de interesse das pessoas, principalmente dos jovens que estão entrando hoje na universidade. Eu estou hoje no mestrado, eu não sei, eu pretendo continuar atuando no núcleo enquanto eu puder, mas eu sei que uma hora eu vou estar longe daqui. E eu não queria que o núcleo morresse porque não tem pessoas que estão entrando agora na universidade para assumir o meu lugar e o lugar dos meus colegas que já se foram, sabe? Se foram geograficamente. Bom, a ideia de fazer um documentário que traçasse um panorama, né, de como a luta de gênero e sexualidade se deu em Ilha Solteira, né? Foi uma ideia porque eu sou uma pessoa que sou do interior paulista, né? Eu nasci numa cidade a 140 quilômetros de Ilha Solteira e sempre morei em cidades do interior do estado de São Paulo. E ter vindo para Ilha Solteira fazer faculdade, né? Eu moro aqui hoje em 2024, faz 11 anos que eu moro em Ilha Solteira. Eu ter vindo para cá, eu me tornei uma pessoa politizada em relação às questões de gênero e sexualidade por conta do meu envolvimento com pessoas e movimentos sociais daqui da cidade. Né? Então, como membro participante, né, fundador do coletivo de gênero e sexualidade Vaca Profana em 2014,
Também participei da fundação do Núcleo de Apoio e Discussão de Gênero e Sexualidade, o Nugens, né? Estava lá na primeira reunião, participei ativamente, né, até o meu mestrado, no início do meu doutorado também, quando eu comecei a trabalhar e precisei me afastar das atividades. Então, observando essa história e tendo esse conhecimento, inclusive do que veio antes do coletivo, que foi a ONG Seiva, que sei que teve um trabalho importantíssimo, foi que me veio a ideia de contar, né, por meio do audiovisual, contar por meio das lentes, contar essa história, né, de uma cidade de 26 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, que tem pessoas lutando por questões tão caras. Né? Por questões de reconhecimento de vida, de dignidade, de bater o pé e falar nós existimos, nós estamos aqui e nós precisamos falar sobre homofobia, transfobia, lesbofobia, sobre machismo, sobre misoginia, e a gente precisa levar isso para todo mundo. Né? Então, me despertou esse interesse para deixar registrado, porque os coletivos eles vêm e vão, né? Como a gente vem falando por meio dos relatos, obtendo por meio dos relatos, né? O coletivo Vaca Profana teve 2 anos aí de trabalho intenso, o Nugens está desde 2017, mas a gente sabe que está cada vez mais difícil de engajar as pessoas. A gente sabe que isso é passageiro. O documentário, contar essa história, é uma forma da gente não deixar morrer mesmo morrendo. A gente não deixar a história, essas pessoas que são tão importantes, que lutam diariamente pelo reconhecimento, a gente não deixar a história dessas pessoas morrerem. E para quem vier depois, porque vai ter, a gente sabe que é cíclico, a gente sabe que vai ter de novo, né? Porque essa chama já foi plantada, essa chama foi plantada com o Seiva. E ela vem se mantendo viva, mesmo que, às vezes, por uma pequena brasa, por muito tempo. Desde 1993, nós estamos hoje em 2024, né? A gente tem 31 anos de história aí, de resistência em uma cidade pequena, em uma cidade com uma história igual a Ilha Solteira. Né, que é uma cidade que foi constituída no período do regime civil-militar, né, da ditadura militar. É uma cidade que tem um histórico de conservadorismo muito grande. É uma universidade que se constitui numa época conservadora, com cursos que são historicamente conservadores, e essa brasa ainda se mantém acesa 30 anos depois do seu início. Então a gente sabe que ela nunca vai se apagar. Ela pode ficar ali um pouco nas cinzas, mas ela vai retornar. E quem retornar vai ter, através do registro desse documentário, né, pessoas que possam se inspirar. Né? E eu espero de verdade, pode ser que eu não esteja aqui ano que vem, que eu passe a minha tocha, talvez ano que vem, para outra pessoa que vai se inspirar e vai continuar discutindo, porque nós não podemos parar. Porque eu acho que quando as pessoas pararem de discutir, é aí que a humanidade começa a definhar. Então, que eu... Let's go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.